E o Evangelho que hoje nós estaremos refletindo, ele se encontra em Lucas, capítulo 2, versículos de 16 ao 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. Todos os que ouviam os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nos alegremos na festa de Maria, Mãe de Deus, ao qual nós celebramos neste dia de hoje. Também somos convidados a nos alegrar nesse dia aonde nós celebramos Maria como Mãe de Deus e também aquela que se tornou para cada um de nós esse elo de unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Maria, obediente a Deus, Maria, esposa do Espírito Santo, Maria, Mãe de Jesus. Então esse dia é um dia muito especial para cada um de nós, principalmente quando nós iniciamos mais um ano civil e diante de muitas provações e dores trazidos por esse tempo de pandemia, encontramos para celebrar esse dia tão especial para cada um de nós. Maria, Mãe de Deus e nossa, Maria, ela nos acolhe e também nos convida a glorificar o seu Filho Jesus nesse Dia Mundial da Paz. Então hoje nós somos convidados a pedirmos à Mãe do Salvador que nos acompanhe ao longo de todo este ano que se inicia e que ela nos ajude a construir uma sociedade, uma cultura de paz, de amor, de unidade para com todos. E assim certamente nós vamos dar continuidade à nossa missão essa que nos foi confiado no nosso batismo pelo seu Filho Jesus. Hoje também, um dia onde nós comemoramos o início de um novo tempo civil, tempo onde também nós somos convidados a refletir sobre as bênçãos de Deus derramadas sobre nós. Nós vamos ver que no início do Evangelho de hoje, o evangelista Lucas inicia com essa narrativa dos pastores que foram às pressas a Belém e ali encontraram Maria e José. E encontraram também o recém-nascido deitado em uma manjedoura. E isso para nós é muito significativo porque nós vamos ver que Jesus, ele não tinha um lugar de destaque entre a sociedade desde o seu nascimento. Maria e José tiveram que fugir às pressas com o menino e logo após o seu nascimento,
quando Herodes tentava matá-lo. E também aqui, quando Maria e José foram para o recenseamento, nós vamos ver que eles não encontraram lugar nas hospedagens, nas estalagens, para que Maria pudesse ali ter o seu filho. E Jesus, ele nasce entre os animais, vamos dizer assim, em um celeiro, em um curral, de animal, porque desde o início nós vamos ver que o reino de Deus, ele encontra certa resistência. Não foi diferente na época de Maria, não foi diferente com Jesus e certamente não é diferente com cada um de nós. Temos adversidades, tirando as adversidades do tempo, que são tudo isso que nós estamos vivendo nesse período tão longo e extenso aí de pandemia, mas tem também as dificuldades espirituais. Dificuldades essa que desde a época de Jesus já se encontrava, quando Jesus ele se manifestou para que nós pudéssemos ser salvos. Então nós vamos ver que Deus, quando ele envia seu filho Jesus, nascido de uma mulher, seu filho Jesus nascido sujeito à lei, Deus envia seu filho a fim de resgatar todos aqueles que eram sujeitos à lei, todos aqueles que estavam, vamos dizer assim, condenados pelo pecado. E ao recebermos essa graça de Deus, nós entramos nessa filiação divina, nós fomos inseridos nessa grande família de Deus através de Jesus. Então, celebrar esse dia de hoje é celebrar a nossa libertação da escravidão do pecado, para não vivermos mais como escravos, mas vivermos como filhos adotivos, amados e queridos por Deus. Então esse dia é um dia muito significativo para nós. Jesus, nascido de Maria, ele veio para nós como a maior de todas as bênçãos. Por isso a liturgia de hoje fala também da bênção, da importância da bênção. Nós somos convidados a ir ao encontro do Senhor, a exemplo dos pastores que foram ao encontro do Senhor e acolheram o menino, acolheram aquele que estava ali. Assim também nós somos convidados a acolher Jesus hoje através da palavra. Essa palavra que nos traz vida, essa palavra que nos traz esperança, que traz a cada um de nós a bênção de Deus. Então nós vamos ver que quando os pastores chegaram ali, tendo visto ali o menino, começaram a contar tudo aquilo que lhes fora dito sobre o menino. E todos que estavam ali e ouviam os pastores ficavam maravilhados com aquilo que eles contavam. Então, para dizer assim que tudo o que aconteceu não foi um acontecimento do acaso, não foi uma mera coincidência. Tudo o que aconteceu ali já estava preparado, era uma promessa de Deus a se cumprir, para mim, para você, para todos nós. Então, e Maria também, aquela que guardava, todos esses fatos, todos esses acontecimentos em seu coração e meditava ali sobre eles. Maria que desde o início vai dizer para o anjo: olha, como isso vai acontecer? Eu não entendo o que está acontecendo. Mas Maria aceitou a vontade, os planos de Deus. Por isso hoje nós celebramos Maria, Mãe de Deus, porque ela aceitou os planos de Deus em sua vida. E assim também, amados irmãos e irmãs, todos nós somos convidados a aceitar os planos de Deus em nossa vida, aceitar as bênçãos de Deus. Nós não somos dignos, não somos dignos, mas o Senhor nos tornou dignos disso. O Senhor foi aquele que veio em resgate a cada um de nós, para que nós pudéssemos hoje estar aqui, celebrando esse Dia Mundial da Paz, celebrando esse dia, ao qual é um dia votivo da Mãe de Deus, de onde nós celebramos Maria como Mãe de Deus. Então nós somos sim
esses que vão continuar a missão de Jesus de levar, de espalhar a boa notícia, a boa nova. Então nós vamos ver que quando se completaram ali os dias, os 8 dias para a circuncisão do menino, eles então deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Então Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, esse que é levado até a presença de Deus no templo e é ali ofertado ao Senhor. Nós também fomos ofertados ao Senhor no dia do nosso batismo. Lá nós recebemos essa missão ao qual eu falei no início dessa reflexão, de sermos continuadores da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, de sermos continuadores desta obra salvadora, uma obra que não pode parar, mas ela deve sempre continuar. E nós vamos aí diante da nossa caminhada, diante do nosso dia a dia, encontrarmos muitas pessoas que não vão valorizar, que não vão acolher essa salvação, assim como na época de Jesus, mas nem por isso nós devemos desanimar. Pelo contrário, nós devemos sim nos alegrarmos, assim como se alegrou os pastores, assim como se alegrou aqueles que foram ver o menino recém-nascido e dele receberam também a sua bênção. Então eu quero convidar você, nesse dia de hoje, com alegria, celebrar a grande vitória do amor. A vitória do amor de Deus se derramou sobre cada um de nós, que nos abençoou, que deu a nós o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E como filhos de Deus nós somos também convidados a professar nele a nossa fé, a nossa esperança, para que assim sejamos revestidos da graça, da força transformadora do Espírito Santo. Senhor, queremos colocar diante da Tua presença neste momento, queremos colocar todo o nosso ser em Tuas mãos, nossas necessidades, pedir ao Senhor a graça que nós precisamos nesse início de mais um ano civil, de sermos fortalecidos pelo Teu Espírito Santo e de não deixarmos nos levar pelas adversidades do dia a dia, mas de sermos sim, Senhor, sinal da Tua presença, sinal do Teu amor que transforma, que liberta, que restaura. Por isso, dai-nos hoje a graça de, celebrando Maria, Mãe de Deus, que nós também possamos ser fiel, assim como ela foi. Fidelidade à palavra, fidelidade ao convívio com os irmãos, fidelidade a esse compromisso recebido de Deus. Por isso, dai-nos hoje, Senhor, toda a bênção e toda a graça que nós necessitamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.